Para dar sequência, então, ao evento, eu chamo agora ao palco José Alberto Moita, diretor-presidente da CCR Rodonorte, e Guilherme Penin, diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais da Rumo Logística, para falar sobre infraestrutura, soberania e geopolítica do escoamento de grãos. Já nos conhecemos, que é para falar de infraestrutura, daquilo que hoje talvez seja um dos pontos mais importantes aí para que a gente enxergue o agronegócio como uma grande vertente de um país que é assolado por dificuldades e problemas de toda ordem, e toda vez que a gente fala do agronegócio, felizmente nos traz o verde e nos traz aí um amarelo também de esperança sempre. Mas eu queria dar início à minha breve participação introdutória para lembrar a todos que há 50 anos atrás o nosso país era dependente e era importador de alimentos e coisas básicas. Então, 50 anos não me parece um horizonte tão distante. E passamos a ser hoje alguém que, se sair do sistema, nós desmontamos a estrutura de commodities mundial. Lógico que isso não existe, mas somos aí, brigamos aí pela primeira posição e já estaremos por ali. Sabemos também que, tirando os Estados Unidos, Argentina e Brasil, muito pouco vai se falar de crescimento de campo, enfim, não é a minha área. Mas eu vou arriscar trazer alguns números da CNA. A CNA aponta que todo ano nós precisamos colocar no mundo, ou levar ao mundo, 25 milhões a mais de commodities agrícolas. Esse número não é meu, mas eu acho que lá os pensadores devem ter uma razão. Eu não vou falar de crescimento econômico, eu vou falar direto. 25 milhões de toneladas por ano tem que entrar no mercado mundial, milho, farelo e soja. Esse número, para o que me chegou, será nos próximos 10 anos isso vai acontecer. Quando a gente fala 25 milhões de toneladas, nos parece assim um número que a gente fica ouvindo, a gente fica falando de milhão. Nós temos 5 portos novos por ano, um terminal, estou falando de berços, né? Um berço de atracação faz 5 milhões de toneladas ano. Então, isso é algo de uma responsabilidade muito grande, até porque hoje o licenciamento ambiental de um empreendimento portuário, ele leva tempo e tem que ser assim. Nós não questionamos isso. Então, alinhar a infraestrutura ao que está se pensando no mundo, ao que o país pode produzir, sem dúvida nenhuma, é algo que me parece bastante óbvio e lógico. O problema é que, para participar desses novos ganhos, nós já estamos lá. Nós dependemos da infraestrutura e ela vem respondendo não a passos, não adequadamente, não na velocidade que o sistema traz. Eu vou dar um exemplo do Porto de Paranaguá, para poder abrir e passar a palavra para os meus colegas. Nos últimos 6 anos, nós fizemos em Paranaguá, eu não vou entrar em detalhes do que foi feito, eu vou trazer talvez só alguns números, para a gente poder provocar um pouquinho a discussão. Paranaguá recebeu um aporte de investimentos públicos da APA na ordem de 650 milhões, a iniciativa privada reagiu imediatamente com quase 1 bilhão e 800 milhões, já aconteceu isso nos últimos 5 anos. Isso nos trouxe números bastante interessantes, não é? Por exemplo, conseguimos eliminar a fila de navios, a fila de caminhões, a fila de navios em 2012, que chegou a 144 navios esperando na Barra. Hoje nós conseguimos trabalhar em cima de 28, 29 navios, com um demurrage muito dentro do praticado no mundo. Mas não é o suficiente. Enquanto tiver um navio esperando na Barra, nós temos que ter alguma ação nesse sentido. Levando a conversa um pouco para o lado da infraestrutura, quando a gente fala de terminar a fila de caminhões, não foi simplesmente sumir, até porque a gente vem batendo recorde sobre recorde. Foi primeiro organizar. E segundo, só para a gente ter um número assim, e aí eu tenho que dividir isso com todos os operadores portuários de Paranaguá, em 2012 nós tínhamos aproximadamente, esse número ele é real,
3.400 vagas para estacionar caminhões em Paranaguá. É uma loucura, né? Hoje nós temos 4.800 vagas de caminhões. Então, ou seja, mas dividindo isso é importante. Olha, para todos os entes no setor, no segmento, todos eles têm que ser respeitados. Ninguém pode, se a gente quiser participar de um comércio mundial de uma forma adequada, nós não podemos largar motorista de caminhão jogado na beira de rodovia, fazendo até, sei lá, o quê, das suas necessidades. No segmento do ferroviário, e depois, obviamente, eu não vou entrar, porque eu sou o mediador, já estou ocupando aqui até espaço demais, me perdoem os senhores. No segmento de ferrovia, nós tivemos um grande avanço. Na mudança da LL rumo, nós percebemos que isso aconteceu, houveram já melhorias. Isso nos permitiu, por exemplo, no mês passado, também marcar lá um novo número. Eu não gosto de falar de recorde, para mim quem bate recorde é o campo, é a indústria, nós somos só o reloginho que registra o número. Nós estamos batendo recordes de descarga de vagões em Paranaguá, que para nós também é algo muito satisfatório. Mas é importante colocar que a ferrovia tem um desafio também muito grande. Nós descarregamos hoje aproximadamente 9 milhões de toneladas de carga em Paranaguá por ano por ferrovia, mas a nossa capacidade de recepção de ferrovia, se pegar Mormoega, chega a 30, 32 milhões. Então, nós estamos preparados, sim, para todos os planos de expansão que a ferrovia vier colocar daqui para frente. E, para encerrar a minha participação e passar já a palavra para os nossos convidados e participantes do painel, eu também queria falar de um outro número importante que aconteceu a semana passada, né? Todas essas mudanças, reformas, investimentos, elas estão se traduzindo em resultados operacionais e melhoria do serviço ao nosso cliente, não é? Então, na semana passada, por exemplo, nós também registramos um número importante, fizemos 134 mil toneladas de granel sólido no corredor de exportação em um só dia, representa aí, para quem trabalha em saca, 2,5 milhões de sacas de soja num dia. Alguém fez uma conta agora há pouco, que dava 100 toneladas por minuto. Então, ou seja, nós estamos respondendo lá na ponta. Nós vamos ter porto. Me parece que pela manhã já falaram, mas, de fato, está para sair o decreto, nós estamos aguardando, né, para novos arrendamentos de novas áreas em Paranaguá. Sem falar que, hoje, o Porto de Paranaguá, em função da mudança da poligonal do Porto Organizado, também tem a opção de se instalar terminais privativos. Ou seja, resumindo o assunto portuário, e passando para o tema rodovia e ferrovia, eu posso afirmar aos senhores que em Paranaguá, se não acontecer nenhuma hecatombe, nós teremos porto para atender o cliente. E sempre vem a pergunta, Divino, você acredita que o Porto de Paranaguá vai continuar crescendo a movimentação de carga? Essa carga não vai sair pelo Arco Norte? Ela não vai sair no eixo Rondonópolis-Santos? Né? Eu tenho tido uma prática muito particular. Nós não estamos lá para bater recorde, para dizer que somos o maior. Nós estamos lá tentando atender melhor o cliente. E para atender melhor o cliente, nós precisamos de investimento em tecnologia, em novos armazéns. E se o cliente entender que nós oferecemos um bom serviço, ele vai continuar lá. Então, a nossa missão não é bater recorde de movimentação, não, é atender melhor, em condições adequadas e, principalmente, em preços módicos que permitam que toda essa produção chegue aonde tem que chegar, mundo afora. Mas quero colocar agora sim, meu tempo acabou, que o maior desafio não está mais no campo. No campo nós temos a tecnologia, esse discurso da porteira para dentro não vou repetir, para não tomar tempo, todo mundo já sabe. O nosso problema hoje está em transportar a produção até um determinado ponto e embarcar. Esta perna, este pedaço,
e é o que nós vamos passar a discutir agora com meus colegas, e quero colocar que eu espero um dia que a gente não exporte mais frete. Não é possível que alguém entregue carga dentro de um porão de navio, dizendo 50% é o valor do produto, 50% é o valor do frete. Nós não podemos exportar frete. Eu não sou contra frete. Eu só acho que a gente tem que, se a gente quiser participar daqueles 25 milhões de toneladas todo ano, nós vamos ter que nos preparar para isso e vamos ter que ter competitividade para poder enfrentar os concorrentes, porque nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Bem, queria, então, já pedir desculpa por ter avançado no tempo dos senhores, e já, de pronto, né, eu acho que já queríamos dar início aí às apresentações dos nossos colegas. Eu tenho a impressão que a sua é a primeira, né, Moita? Obrigado. Bom dia a todos. Vamos falar aqui 20 minutos sobre a infraestrutura rodoviária brasileira, que, como disse o Dividindo, eu também acredito que em transportar os alimentos do campo aos portos brasileiros e desses portos ao seu destino final, juntamente com a nossa infraestrutura ferroviária e hidroviária e com a capacidade também de operação dos nossos portos, é um grande desafio hoje para a nossa infraestrutura. E, quando a gente fala disso, nós estamos falando de logística, né? Aqui nós vamos mostrar nessa nossa primeira lâmina os principais destinos das nossas exportações. Percebam aí, esses são os principais, tem outros, mas são os principais, e um destaque, sem dúvida, para a China. A China, para vocês terem uma ideia, em 2016, ela foi destino de 75% das exportações de soja do Brasil. Se formos ao milho, nós vamos chamar aqui o Irã, que em 2016 ficou com 22% das exportações de milho do Brasil. E a Holanda, Países Baixos, quando a gente fala de farelo, 19% das nossas exportações tiveram o destino de Roterdã, na Holanda. E como aqui nesse mapa hoje não aparece ainda a Índia, mas eu acho que vale um comentário sobre essa economia. A Índia, ela vem crescer, é uma população aí na ordem de 1,3 bi, muito próximo da China, e um país que vem crescendo de uma forma muito forte. Ano passado, o seu PIB cresceu na ordem de 7,5%, e analistas econômicos dizem que isso deve se perdurar, pelo menos por mais de 10 anos. Ou seja, embora hoje o PIB per capita na Índia está na ordem de $1.700, baixo, isso vai aumentar. E isso aumentando, a Índia vai precisar se alimentar melhor. E aí sim, acredito eu, que essa economia entra como um player muito forte nesse comércio de commodities agrícolas mundial. Mas vamos ver como é que o Brasil, então, faz para que seus produtos cheguem aos demais continentes. O Brasil se utiliza há muito tempo dessa rota do Cabo da Boa Esperança, é a mais utilizada, principalmente com direção ao leste asiático, Porto de Xangai. Mas nós temos também uma segunda rota, com direção ao continente europeu, Porto de Roterdã. Uma terceira rota que, embora não seja muito utilizada pelo Brasil, é muito utilizada pelos Estados Unidos, mas eu acredito, Dividindo, que essa rota também deva ter um maior incremento, até por conta do aumento do incremento de investimentos e de exportação, de participação nas exportações brasileiras das commodities agrícolas pelos portos do norte. Se fala muito, a China a gente vê matéria dizendo que pretende, inclusive, financiar as obras dessa próxima rota que eu mostro para vocês, marítima aqui, que seria a construção de uma ferrovia saindo do interior do Brasil, com direção ao litoral peruano no Pacífico, e aí, então, uma rota, com certeza, um frete mais barato para o Porto de Xangai. Fato é que hoje utilizamos muito mais essa rota do sul, dos portos do sul aqui, pelo Cabo da Boa Esperança. E agora vamos dar um zoom no Brasil, vamos ver como é que o Brasil internamente trabalha isso. Aqui eu procurei trazer os principais portos brasileiros e vou dividir aqui em três áreas: portos do norte, portos do sudeste e portos do sul. E antes que me corrijam, São Luís, sabemos, ele faz parte do nosso nordeste, mas os números que aqui vou apresentar, eu estou incluindo as contribuições de Itaqui
junto com os portos do Arco Norte. Então, o que vemos aqui, começando pelo norte, né, vemos aqui a BR-364, em direção a Porto Velho. Lá nós temos uma condição de transbordo dessa carga para balsas, que seguem pela hidrovia do Rio Madeira, com direção aos portos do norte, principalmente ali Itacoatiara e Santarém. Mas aqui ao centro, cortando Mato Grosso do Sul, a BR-163, com direção à cidade de Miritituba, onde existe um grande complexo de transbordo, e lá, então, essa carga sai do caminhão, passa para balsas, que segue pela nossa hidrovia do Tapajós, com direção a Santarém e aos demais portos do Arco Norte. Mas aqui ao centro, a nossa 153, com direção principalmente alimentando o Porto de Belém, que já recebe alguma carga aqui da ferrovia Norte-Sul. Itaqui, com algumas rodovias atendendo ao Porto de Itaqui e também a ferrovia Norte-Sul. Fato é que esses portos do Arco Norte, somados a Itaqui, ano passado representaram 16% das exportações de commodities brasileiras. Salvador eu vou pular, porque é de uma participação pequena, mas aí, indo ali a Vitória e a Santos, o principal porto de exportação, de entrada e saída brasileiro, em 2016, participou com 35% das exportações de commodities. E a gente percebe, Santos sendo alimentado por rodovias, desculpe, eu esqueci no início, as rodovias estão em vermelho, aqui em azul as hidrovias e em verde as ferrovias. E percebe-se, então, aqui em Santos, principalmente, né, a chegada de ferrovias, rodovias, e temos aqui também a participação da hidrovia do Tietê-Paraná, que este ano está batendo recorde, está com capacidade, está transportando mais que 2013, ela ficou parada há 2 anos aí por conta de secas, mas volta com uma capacidade renovada e com investimentos previstos já para esse ano, obras inclusive contratadas. Passando aqui para os portos do Sul, nós vamos ter o nosso Paranaguá, dividindo, está lá sentado, trabalhando firmemente, sol e chuva, que junto com São Francisco e Ibituba recebem suas cargas por frete rodoviário, também tem a chegada das ferrovias. Mais ao sul, Porto de Rio Grande, e aqui a gente termina com os portos, recebendo suas cargas através de hidrovia, Lagoa dos Patos, ferrovia e rodovia. No próximo slide aqui, eu vou mostrar um pouco como é que fica, então, a participação desses modais para esses portos. Vamos reparar lá no norte, onde a participação da hidrovia é mais significativa, com 24%, e temos, então, a participação do modal rodoviário, 66%, e o ferroviário, 10%. Nos portos do Sudeste, Santos, aqui um destaque para a participação da ferrovia brasileira, com 40%, a hidrovia ainda muito baixo, 5%, e o nosso modal rodoviário participando aí com 55%. Ao sul, temos a participação mais forte do modal rodoviário, com 72%, 25% modal ferroviário e apenas 4% no modal hidroviário. E o que a gente consegue perceber com esses números, claramente, e a tentativa dessa ilustração é isso mesmo, é perceber o quanto é importante a malha rodoviária brasileira para a sua economia, ainda mais quando falamos na movimentação de cargas, ainda mais quando estamos falando de transporte dos commodities brasileiros, que há anos sustenta o superávit de nossa balança desse país. Nesse próximo slide aqui agora, nós vamos tentar juntar todas essas informações e fazer uma matriz brasileira, que já é conhecida de todos, a nossa matriz com 61% de participação do modal rodoviário, 18% no hidroviário e 21% no ferroviário. Para que a gente consiga, no mundo, existe um número para se medir a quantidade de rodovias pavimentadas que um país tem. É a densidade dessas rodovias. E o que é isso, né? É um número onde você divide, você procura entender quantos quilômetros de rodovia pavimentada você tem para cada 1.000 quilômetros quadrados de território. Eu aqui trouxe alguns países de áreas semelhantes para que a gente possa perceber como é que está o Brasil.
Os Estados Unidos, percebam, tem uma densidade de 438 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área. A China, com seus 9 milhões também de quilômetros quadrados, vai ter uma densidade na ordem de 360 quilômetros de rodovias pavimentadas. E o Brasil, já aqui percebemos um déficit, né, com um número muito baixo, de apenas 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área. Um país que tem hoje na sua malha na ordem de 1.700.000 quilômetros, a malha rodoviária brasileira hoje está na ordem de 1.700.000, passa de 1.700.000 quilômetros, tem apenas 12% pavimentada, ou seja, na ordem de 200.000 quilômetros, 211.000 quilômetros pavimentados. Se aqui nós estamos percebendo uma quantidade pequena, uma densidade pequena de rodovias pavimentadas, quando a gente vai para a qualidade, eu vou trazer aqui uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial, uma pesquisa em 138 países do mundo. O Fórum Econômico traz, eu estou trazendo aqui a posição de 4 países aqui da América do Sul. Perceba ali o Chile na posição 30, Uruguai na posição 88, a Argentina 103 e o Brasil, entre 138 países analisados, na posição 111. Então, se a gente está vendo uma pequena quantidade de rodovias pavimentadas, também está vendo aqui uma baixa qualidade nesse sistema. Se formos para o Brasil, vamos observar aqui uma apresentação da CNT, que fez recentemente, foi publicada agora em julho, e aqui ela traz uma pesquisa, ela avaliou 103.000 quilômetros de rodovias brasileiras. E aqui, sejam elas concedidas, sejam elas administradas pelo ente público federal. O fato é que nós vamos perceber ali 40% das rodovias analisadas na ordem entre bom e ótimo, e os demais 60% de péssimo a regular. É um número que mostra que, e eu estou tentando mostrar com esses números, a dificuldade que o Brasil tem hoje na qualidade desse modal tão importante que é o modal rodoviário. E isso não acontece de graça. Nesse novo slide aqui, nós vamos ver como é que o Brasil tem investido em infraestrutura. Percebam, 75, 76, o Brasil investindo na ordem de 2% do seu PIB nessa infraestrutura rodoviária, e esse número vai decaindo, chegar a um patamar muito baixo em 2003, nesta ordem de 0,07%. Zero, né? E nada como uma foto, para a gente perceber do que nós estamos falando. Eu trago aqui algumas fotos, essas fotos são da década de 1995, 97, de algumas rodovias dos principais corredores estratégicos brasileiros de exportação. Aqui em cima nós estamos vendo a BR-277 e aqui a BR-376, ambas que fazem parte desse corredor estratégico aqui dos portos sudeste, dos portos do sul, desculpa, Paranaguá, São Francisco e Ibituba. Aqui é uma foto da rodovia, dessa importante rodovia brasileira, a Dutra, liga São Paulo ao Rio. E aqui mais embaixo, nós estamos vendo a... Não foi o meu celular está aí embaixo. Está até bom o som. Essa rodovia, então, aqui embaixo, essa foto é de uma rodovia muito importante do estado de São Paulo, a rodovia Anhanguera, uma rodovia de 1947. E essa rodovia liga todo o interior paulista à sua capital. Essas fotos são da década de 90. E como é que está hoje, então, os investimentos nessa malha rodoviária federal? Hoje, não sou eu. Desconta meu tempo, hein? Já não bastava o dividindo, agora tem um DJ. Vamos voltar lá. Essa situação não podia ser admitida por nenhum governante desse país. E nessa década então, de 90, alguns estados e a própria federação então, partem para um caminho que é o chamamento ao capital privado, ou seja, a implantação dos programas de concessões rodoviárias. E nós vamos chegar em 16 com o seguinte valor de investimento nas nossas malhas. Aqui nós estamos vendo os últimos 5 anos, mas pensamos 16, 43% dos investimentos em rodovias federais vêm do capital privado, dos programas de concessões,
e 56% vem da União. Mas tem um detalhe aí, né? Enquanto as concessões investem na ordem de 6.700 em rodovias, ela investe numa malha de 19 mil quilômetros, ou seja, nos dá aí um investimento na ordem de R$355 mil por quilômetro ano. Já a União, um investimento maior de 8 bilhões e 700, vai investir numa malha de quase 54 mil quilômetros, o que dá um valor médio por quilômetro de R$160 mil quilômetro ano, o que é muito baixo. O DENIT tem um número, me parece, na ordem de R$300 por quilômetro, como um número bom para se manter uma malha rodoviária. E aí, a própria CNT, que nessa publicação de julho, traz também uma pesquisa, agora sim, segregando o que é rodovia federal do que é rodovia concedida, também federal. E a gente percebe como é gritante, e isso aí, nós estamos falando, é de investimento. Esse retrato mostra como investir, não tem dúvida, é a solução. Na pizza lá da gestão concedida, no azul do ótimo, nós vamos ter ali 39 quilômetros. Quando vamos aqui para as rodovias não concedidas, esse número vai cair para 5%. E se vamos na outra ponta, o que está péssimo e ruim, na gestão concedida vamos estar na ordem de 1,4%, enquanto nas rodovias federais isso vai a quase 30%. Aqui eu vou trazer agora aquelas mesmas fotos, porque aquelas rodovias fizeram parte dos programas de concessões, são administradas, inclusive, pela empresa que trabalho, e vamos ver como é que ficaram aquelas fotos hoje. Então, aqui nós temos a foto da rodovia da BR-277, antes do programa de concessões, e como é que ela está atual. Aqui nós vamos ver, quem conhece aqui, a Serra do Cadeado, um ponto onde já se perderam muitas vítimas, antes da concessão, pós-concessão. Aqui nós estamos vendo a Dutra, então, percebam aqui implantação de terceira faixa, implantação de acostamento, segregação, construção de uma marginal, segregando o tráfego nesta região conturbada. E o que eu acho mais significativo é essa chegada da Anhanguera na marginal Tietê. Anteriormente, então, feita apenas por uma ponte, a ponte Atílio Fontana, e o programa de concessão vem e introduz esse complexo. Eu tive a honra e o prazer de ser gerente desta obra, participei efetivamente desse evento. Percebam, então, como é a capacidade de investimento que o Brasil precisa. Obrigado. E a capacidade, obrigado pelas palmas, a capacidade que o Brasil precisa e tem para investir. Quando nós falamos de São Paulo, se fala muito das melhores rodovias, mas percebam, é um programa de concessões que está trazendo esse investimento. Voltando àquele percentuais de investimento ano a ano, eu vou dar um pulo aqui de 2003, onde nós falávamos de 0,7%, quase zero, e vamos aí a 2016. Uma conta rápida, aquele 8 bilhões e 100 para um PIB de 6 trilhões e 300, acho que foi o ano passado, vai nos dar aí esses 0,14% de investimento da União para as rodovias em 2016, o que é muito baixo. Se fala em torno de 3% do PIB, enfim. Tem um trabalho nessa publicação da CNT, eles trazem um plano de recuperação da malha brasileira, um estudo muito bem feito, onde eles mostram o seguinte, olha, nós precisaríamos aí na ordem de 57 bilhões para recuperar 71 mil quilômetros daqueles 211. Também alguns valores para duplicação de para resolver algum problema de gargalos nessas rodovias, na ordem de 137 bilhões, e ainda um aumento daquela demanda, um aumento da quantidade de rodovia pavimentada no Brasil, na ordem aí de 98 bilhões, incrementando 21 mil quilômetros de pistas pavimentadas. Isso é um plano emergencial, uma adequação pontual, que hoje já é o nosso déficit hoje, né? Uma avaliação da CNT do nosso déficit, que é muito grande. Nós estamos falando aqui da ordem de 5% do nosso PIB. E se a gente vê como é que está hoje, eu mostrei algumas fotos das rodovias, percebam essas fotos aqui. Aqui, eu não sei se vão lembrar daquela primeiro slide que eu mostro, essas são as fotos da BR-163, o trecho no Pará.
16%, Divino, de nossas riquezas, de nossas commodities agrícolas passam por aí para o resto do mundo. Ou seja, esse é o custo do Brasil. Né? Esse é o custo do Brasil. Ou seja, é uma situação que não pode perdurar. Nós, como brasileiros, não podemos aceitar tanta coisa, né? Mas isso também. Investimentos brasileiros em infraestrutura, eles são de tamanha importância para a nossa vida que eu acredito que está precisando de uma movimentação maior. Eu aqui encerro, espero ter trazido a vocês, nesse curto espaço de tempo, uma visão da importância para a nossa vida, para a nossa economia desse país, do modal rodoviário. E também trazer o quanto deficitário está esse sistema, o quanto precisamos investir. Né? E qual é o futuro que a gente espera disso? Né? Eu tenho certeza que, quando se fala em futuro, a gente pensa em planejamento, Divino. Né? Precisa estudar. E a boa notícia é que nós temos esses gargalos todos estudados. O Ministério do Transporte tem isso anotado, inclusive com soluções até já definidas. Vamos para a segunda parte. Cadê o din-din? Cadê o valor necessário para que se implantem essas novas medidas? E aí, eu não tenho dúvida, que a grande parte vai ter que vir do orçamento da União. E, nesse momento que o Brasil passa, eu vejo, e aí é uma opinião minha, a importância que tem para a infraestrutura brasileira as reformas que estão se propondo. Por exemplo, a reforma da Previdência. Nós precisamos de espaço no orçamento da União para investir na infraestrutura brasileira. E eu não estou falando aqui da infraestrutura rodoviária, eu estou falando da infraestrutura rodoviária, da ferroviária, hidroviária e da melhoria dos nossos portos. Com certeza, o futuro desse país depende dessa agregação de valor nesses modais. Eu acho que não bastasse o recurso da... Agora eu vi. Eu falo lento para não te ver. Não bastasse os recursos da União, com certeza um parceiro forte nessa solução brasileira, que não é só o Brasil. O mundo tem utilizado dos recursos do chamamento do capital privado com concessões rodoviárias para a solução de investimentos em nossa infraestrutura. Cabe aqui uma reflexão, sim. O nosso programa de concessão é muito novo, nós temos concessões aí de 25 anos, mas já temos uma expertise para propor à sociedade modelagens mais inteligentes, mais juntas da economia do país. O Paraná vai passar isso. Em 2021, nós encerramos um ciclo de concessões. O que vai ser feito? Vão ser novas concessões? Em que modelagem? Qual a solução que vamos dar? Em 2018, nós vamos ter um pleito para governadores, para deputados estaduais, federais. Temos que nos posicionar. Eu entendo que os políticos têm que se posicionar o que pretendem para o futuro dessa infraestrutura do Paraná, que, com certeza, engrandece e é a solução para o crescimento dessa economia. E eu, encerrando definitivamente, dizer o seguinte: com certeza também, Divino, acredito que o Brasil precisa investir mais em modais como a ferrovia, que tem custos menores. Mas não podemos esquecer que sempre na ponta, e quem vai dar vida a esse sistema intermodal será uma estrada, será uma rodovia. Muito obrigado a todos.